Boa noite, direto do Café dos Deuses, o programa Cotidiano apresenta o tema de hoje, Pensar no Futuro. Com a convidada especial, Regídia Frantes, especialista em Previdência. E na parte musical, a dupla Charles e Ricardo. O programa Cotidiano está no ar. Muito bem, pessoal, tema de hoje, pensar no futuro. Como podemos nos prevenir para ter uma vida tranquila e pensar no nosso futuro? Vamos dar uma olhadinha em alguns números do nosso quadro Dito e Feito e eu já volto. Daí, talentosos, trago um estudo para vocês da Organização Internacional do Trabalho que foi liberado no dia 1º de outubro de 2014. Segundo esse estudo, 48% das pessoas que têm capacidade já de se aposentar não conseguem o benefício. E 52% das pessoas que conseguem o benefício recebem aquém do que deveriam. Esse estudo nos traz dados mundiais. Quero trazer agora números do Brasil para vocês em um infográfico. Vocês sabiam que apenas 1% dos aposentados brasileiros vivem realmente com o benefício que ganham? E que 46% dependem de parentes para viver após a sua aposentadoria? Vejam só, 25% continuam trabalhando e 26% dependem de caridade, meus amigos. Por favor, planejem o seu futuro, pensem no seu futuro. E lembre-se, questionem, reflitam, sejam sensatos. Muito bem. Como falei no início do programa, estou aqui com a minha convidada especialíssima, Regídia Frantes. Regídia, muito obrigado, uma honra recebê-la no meu programa nessa noite. Da mesma forma, Marcelo, muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme. Trouxemos Regídia, que é especialista em Previdência. Regídia é presidente da Prefisc, que cuida, entre outras coisas, da Previdência da Fiesc, entre outras marcas. Especialista, como eu já falei. Regídia, vamos bater um papo no tema de hoje, que é pensar no futuro. Qual a importância para o ser humano hoje em se preocupar em pensar no futuro? Como você vê isso? Marcelo, na verdade, a questão, até mais uma vez agradeço essa oportunidade, principalmente de falar desse tema tão relevante que é a questão de pensar no futuro e principalmente com planejamento. Então, o que a gente vê hoje em termos até de mundo, existe um grande número de pessoas que realmente eles não têm, eu nem diria assim uma previdência complementar, mas eles efetivamente, quando chegam à idade que não tem mais condições de trabalhar, eles dependem, porque eles não, sozinhos eles não conseguem ter uma renda suficiente para a sua sobrevivência. Perfeito. Apoiado no que você falou, uns dados que nós conversamos, 48% das pessoas em todo o mundo que têm idade para se aposentar não recebem nenhum tipo de benefício. É um número alarmante, não? É bastante. É claro que dentro desse número, se nós olharmos em termos de mundo, isso não é uma realidade igual para todos os países. Perfeito. É óbvio que tem alguns países que não esse patamar. Estão mais avançados, etc. Com certeza. Inclusive, tem países, por exemplo, a Holanda, ela é um exemplo de quanto a população e o próprio governo incentiva essa poupança previdenciária. Bacana. Exato. E, inclusive, o percentual lá de poupança previdenciária que existe, ele é superior ao PIB. E hoje, se nós pensarmos em Brasil, a previdência complementar ela corresponde apenas a 13,8% do PIB. Então, veja a discrepância. Então, quando falarmos nesses 48%, não é a realidade de todos os países, mas é um número extremamente preocupante. Pessoal lá de casa, olha que número que a Regídia traz pra gente. Na Holanda,
A poupança, que pelo que eu entendi, previdenciária também condiz com estatal, é do governo, ela é superior ao PIB do país. E o dado que ela traz, comparando ao Brasil, é que no Brasil ele é 13,8%, foi isso que nós falamos? Exatamente, do PIB brasileiro. Estamos bem para trás nesse aspecto. Bastante. Falando de Brasil, aproveitando mais ainda, que é um número fantástico, você me trouxe um dado, que te agradeço por compartilhar com a gente. Vou trazer dois extremos aqui para nós. Apenas 1% da população brasileira que consegue se aposentar consegue viver com o saldo da sua aposentadoria. E 46% deles, desse universo que nós estamos falando, dependem de parentes. É preocupante, é um número que você me trouxe que me... Poxa vida, não tá legal isso. Pô, nós temos que pensar no futuro, nós temos que nos preparar melhor. É verdade, Marcelo. E no dia a dia, muitas vezes a gente não se dá conta desses números. Principalmente porque esse 1%, ele é um pouco distorcido na nossa visão. Porque se nós olharmos as pessoas que já estão aposentadas, que efetivamente elas têm um bom padrão de vida, conseguem manter de alguma forma o padrão de vida que tinha enquanto estava na ativa, somente com a sua aposentadoria, realmente um número muito pequeno. Não consegue manter a qualidade de vida que tinha. Porque essencialmente as pessoas que nos rodeiam ou tem um familiar que ajuda a pagar o plano de saúde, ou é um familiar que dá alguma espécie de ajuda. Então, muitas vezes nós não nos damos conta que como é pequeno o número de pessoas que conseguem sobreviver apenas com a sua aposentadoria. E claro que chegamos a casos extremos que efetivamente dependem de caridade, que não tem uma renda suficiente para sequer sobreviver. Então, é um número bastante preocupante, principalmente porque hoje nós escutamos muito a questão que as pessoas estão vivendo mais. É um dado, sim, muito positivo. E quem não gosta de saber que vivemos mais? Todos gostam. A expectativa de vida subiu hoje, não é isso? Exatamente. E é um aspecto... Uma realidade, né? Muito positivo. Claro. Porque isso significa que a qualidade de vida do brasileiro, ela está melhorando. Ótimo, perfeito. Mas, por outro lado, as pessoas precisam se conscientizar, claro, que como elas irão viver mais tempo, para fazer jus e para ter condições de sobreviver, elas precisam pensar com mais antecedência. Então, assim, é bom saber que vivemos mais, claro, mas tem o ônus que também precisamos economizar mais para esse momento futuro. Perfeito, que a Regídia trouxe duas questões agora muito importantes. Ela falou de que dependem da caridade. Desse número que eu trouxe para vocês, 28% das pessoas que se aposentam dependem de caridade, como você falou, só estou dando o número. E você falou de ônus e bônus. Então, assim, o bônus, a expectativa do brasileiro está batendo perto de 74 anos, 73 para 74 anos, que ótimo. O ônus disso, se nós não nos prepararmos, nós não nos planejarmos para isso, nós não teremos um futuro com a qualidade de vida que nós gostaríamos. Por isso que esse planejamento e o pensar no futuro é importante, falando de poupança, previdência, etc., que até no segundo bloco nós iremos falar. Perfeito. Pessoal, o papo tá bom demais. Voltamos já para o próximo bloco. Com vocês, a dupla Charles e Ricardo traz o som. Voltamos, porque este é o nosso cotidiano. Quanto tempo leva para te esquecer, sendo que a memória está no meu coração? Quantos anos nós levamos pra entender que o amor se constrói em segundos de paixão? Sabia, eu nem lembro quando aconteceu, mas sei que tudo isso ainda não morreu. Sinto a verdade noite e dia.
Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa cotidiano. Queria mostrar para vocês o nosso quadro Reflexo Positivo. Como o nosso tema de hoje é pensar no futuro, trouxe algumas dicas de como nós podemos pensar no futuro de uma forma mais coerente e algumas dicas para vocês. Vamos ver o quadro Reflexo Positivo. Dicas para ser um poupador. Comece a criar o hábito de poupar o mais cedo possível. Quanto mais cedo se criar o hábito de poupar, mais fácil, menos dolorido e mais perene. Organize suas contas. Faça um orçamento minucioso com suas receitas, seus custos fixos e variáveis, sabendo quanto você ganha e quanto gasta. Com certeza você visualiza melhor o quanto pode guardar. O segredo não é quanto você ganha, mas sim quanto gasta. Fuja das tentações do consumismo desenfreado. O consumismo não pode ser a principal fonte de experiência humana. Escolha o tipo e a forma de aplicar seu dinheiro de acordo com a sua personalidade. Isto facilita para você. Poupe mesmo que seja pouco. O importante é guardar, não importa o valor. Tenha regularidade e não se importe que seja pouco. Dê sequência. Busque os 10%. Almeje guardar um percentual da sua receita. Este planejamento te ajuda na prosperidade. Tenha metas e objetivos para auxiliá-lo no foco de poupar. De volta com o nosso bate-papo com a nossa convidada especial, Regídia Frantz. Regídia, o quadro Reflexo Positivo trouxe ideias e sugestões para que as pessoas aprendam melhor como poupar, como fazer isso. Vamos bater um papinho e dar algumas dicas para o pessoal lá de casa. Falando do INSS, falando dos fundos de previdência privada, dos fundos patrocinados por empresas e também dos investimentos por conta própria. Se você puder, pelo INSS, vamos começar pelo INSS. Eu diria assim, com relação ao INSS, a grande maioria das pessoas, quando se fala em previdência, elas pensam no INSS. É claro que o INSS, sempre lembrando que ele tem um teto, e tem inclusive a questão do fator previdenciário, que muitas vezes é um redutor no valor que a pessoa vai receber. E para as pessoas que têm um rendimento maior, se não tiverem mais alguma poupança previdenciária, eles terão realmente uma queda no momento da sua aposentadoria. Mas, essencialmente, o INSS é o que abrange a grande maioria da população. Que é o pessoal CLT, registrado, etc., que tem direito ao INSS. Por outro lado... Esse fator previdenciário é uma discussão até grande no Congresso, parece que querem mudar, ele está afetando muito a fatia da aposentadoria, não está? Exatamente, porque quando nós falamos da questão do fator previdenciário, ele leva muito em consideração a expectativa de vida que a pessoa tem, e outro ponto que também é levado em consideração na hora de calcular o valor do benefício do INSS é inclusive a atualização dos valores que são feitos para o INSS. Então, essa atualização muitas vezes já transforma numa renda mais reduzida e posteriormente o fator previdenciário. Então, essencialmente o fator previdenciário. Quanto mais tarde a pessoa se aposentar, maior será o valor do benefício. Então, realmente existe uma discussão no sentido de alterar essa questão. Para favorecer o trabalhor, né? Exatamente. Nós estamos discutindo isso para favorecimento do trabalhador. Exatamente. E melhorar a alíquota para ele. Seria isso? Exatamente. Tá. E outro ponto que hoje também se percebe, uma preocupação maior das empresas em patrocinar planos de previdência. Então, bacana. Existem muitas empresas que começam a considerar esse benefício de oferecer um plano de previdência como um diferencial. Então, nesse momento, o que acontece com o trabalhador? Além do INSS, ele vai ter também a previdência complementar oferecida pela empresa. Então, okay. A empresa ela auxilia na formação dessa poupança. Perfeito. Outra alternativa, principalmente para quem ou é autônomo, que não trabalha numa empresa, ou até mesmo que tem um vínculo empregatício que eventualmente a empresa não oferece planos desse tipo, existe sempre a alternativa de buscar junto a uma instituição financeira fazer um plano individual. Só que é claro, quando nós estivermos falando de uma instituição financeira, o esforço
previdenciário é apenas dele. É diferente de um plano patrocinado que a empresa ajuda a formar essa poupança. Ok. Com o pessoal de casa é o seguinte. Regídia diz que a empresa pode ajudar e patrocinar, e muitas estão fazendo isso como benefício para os seus funcionários, como um diferencial. Caso a sua empresa não tenha, você pode partir para um plano de iniciativa própria, fazendo uma previdência complementar. Perfeito. É nessa linha? Exatamente. Ok, Exatamente. maravilhoso. E essa previdência complementar, fala um pouquinho dela, a sua experiência, os benefícios, como é importante e como ela facilita o planejamento, porque depois ainda a gente vai falar um pouquinho da poupança normal. Eu diria o seguinte, que a questão previdenciária, ela cada vez ela terá um papel mais importante. E voltando ao que nós colocamos anteriormente, a questão que as pessoas estão vivendo mais. Então, hoje, percebe-se que é importante, aliás, assim, cada vez mais importante, que cada pessoa pense no seu futuro. E aí o que acontece? A poupança previdenciária, um plano de previdência, ela de alguma forma, ela auxilia nessa questão da... Disciplinar. Exatamente. Ela disciplina, ela ajuda na disciplina. Exatamente, porque todos os meses a pessoa vai lá e faz a sua contribuição. Não tendo um plano de previdência, é difícil a pessoa manter... É claro que tem exceções, claro. Tem pessoas que são extremamente disciplinadas, mas na grande maioria é difícil. Então, eventualmente surge alguma dificuldade financeira, qual é a tendência? Deixa de lado. Aplicar. Então, e na poupança previdenciária, ela tem um enfoque de realmente formar uma poupança de forma que no momento da concessão, no momento da aposentadoria, a pessoa realmente consiga uma complementação para aproveitar esse momento, claro. que seria o objetivo. Uma aposentadoria com muita qualidade de vida. Perfeito. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho de poupança também, mas a previdência complementar lhe obriga a ser mais disciplinado, caso você não seja, pelo que a gente entendeu, e também te dá regularidade de depósito, de contribuição, porque uma dificuldade ou outra, como você mesmo disse agora, você está fazendo uma poupança comum, que é o que nós vamos falar agora. Poxa, esse mês mais difícil, não vou pôr 100, vou pôr só 50, já põe metade. E na previdência complementar, a disciplina, a regularidade e o compromisso te levam a ser muito mais disciplinado. Exatamente. Muito bacana isso. Em relação à poupança, vamos falar um pouquinho da poupança. Claro, pelo que a gente está entendendo, o rendimento da previdência complementar será maior. Uhum. Será maior que o rendimento da poupança, isso é sabido pelos economistas, Regídia é economista também, não havia falado. A poupança ainda é um bom caminho? O Marcelo, eu diria o seguinte, qualquer ação no sentido de economizar é positivo. Perfeito. Então é claro que se a pessoa trabalha numa empresa que tem um plano de previdência, a melhor alternativa é o plano de previdência, muito diferente da poupança. Patrocinado pela empresa, isso. Tem oportunidade, adere. Exatamente. Essa é a sua sugestão. Agora, se o esforço é individual, e muitas vezes a pessoa também ela não tem um conhecimento grande de mercado financeiro, a poupança também é uma alternativa. O mais importante é o hábito de economizar, perfeito. De criar essa disciplina de ter realmente uma reserva. Esse, eu diria assim, o ponto fundamental. Dentro das várias alternativas existentes, que cada um busque a mais adequada para si. Você diria que não tem nada errado e nenhuma é melhor ou pior. Errado é não fazer? Perfeitamente. Essa seria uma dica que a gente pode dar para o nosso telespectador? Com certeza. Porque o essencial é nós pensarmos que no nosso futuro, nós que temos que pensar. Nós não podemos transferir essa responsabilidade perfeito. Para os outros. Então, perfeito. Cada um deve fazer a sua parte, pensando realmente no momento da sua aposentadoria. Pessoal, muito bacana. Não podemos transferir essa responsabilidade. É uma responsabilidade nossa e intransferível. Regídia, não tenho como te agradecer, um prazer enorme. Nos conhecemos em uma outra situação no qual eu fui dar palestra para a Previsc. Agradeço demais. Pessoal, várias dicas, toda essa parte também vai estar no nosso site.
programacotidiano.com.br, na minha fanpage, procure Marcelo Pinheiro. Estamos à disposição com mais dicas que vão estar à disposição de vocês nos nossos canais também. Egídia, muito obrigado, agradeço mesmo a presença, uma honra compartilhar tudo. E acredito que, como a gente conversou em off, que a gente está contribuindo para as pessoas. E essa é a sincera ideia do meu programa. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, e muito obrigada principalmente pelo tema que está totalmente atrelado ao meu cotidiano. Imagina. Espero que a gente tenha contribuído para as pessoas, né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigada, viu? também. Pessoal, uma honra contar com Egídia Frantes. Vou me despedindo. No próximo bloco, Charles e Ricardo. E agora com vocês, uma palhinha. E nós já voltamos porque esse é o nosso cotidiano. Tem aquela linda parada no bar, esperando sozinha só você chegar, querendo ir pra outro lugar. Olhar agateado e um sorriso safado, ela piscou de longe, eu já me vi casado, até minha mãe vai se orgulhar. Eu fico todo travado, com o coração acelerado e com medo que alguém tome meu lugar. Mas meu amigo chegou do meu lado, me deu um conselho, não fica parado, faz o teu lado, te mostra teu gingado. É lembre, mas se ficar do seu lado, se você quer, ela quer também. Não pensa, vai, chega chegando nela, vem, que hoje... Estamos voltando para o nosso terceiro bloco, nosso bloco musicado, recebendo a dupla Charles e Ricardo. Muito obrigado pela presença, uma honra. Dupla revelação, hoje morando em Floripa, mas já sei que os irmãos rodaram bastante o Brasil. Conta um pouquinho a história de vocês pra gente. Brigadão, viu? Muito obrigado mesmo, valeu. Obrigado, Marcelo, uma honra demais estar aqui nesse belo programa, esse cenário fenomenal, e com a sua presença. Pô, muito obrigado. Conta um pouquinho da vida de vocês aí pra nós. Como você contou aí, a gente já deu uma rodada, né, pelo Brasilzão. Nascemos em Itaió, cidade do interior aqui de Santa Catarina, mas por conta do trabalho do pai, logo nos mudamos para Blumenau, depois Mato Grosso do Sul, moramos em Minas um tempo, e a gente já tocava aqui em Santa Catarina, quando morávamos aqui, mas quando fomos para o Mato Grosso do Sul, que veio a questão do sertanejo, né? O Ricardo pegou a viola caipira, eu peguei acordeon, e ali a gente teve uma boa influência com o Almir Sater, Sérgio Reis, que são a música pantaneira, né? Que claro. É muito forte na região. Fera! Então foi isso que deu um pouco do surgimento da dupla, né? Bacana! Outra coisa, eu tava olhando na internet, o início dos shows de vocês têm feito shows aí muito bacanas, é bem diferenciado. Fala um pouquinho esse conceito inovador que vocês estão trazendo para a música de vocês. Então, Marcelo, a gente queria trazer uma proposta diferente para o sertanejo, não só para o sertanejo, mas para os shows, as casas noturnas aqui da região, né? Além do áudio, né? Então, além de cantar, além de trazer uma boa música, trazer um pouco de espetáculo, um pouco de teatro também, para interagir mais com o público, né? Então, Ricardo, só me desculpando interromper ele, mas com diversão também, a gente buscou muita reverência de palco. Entretenimento, isso, né? O pessoal quer ir para se divertir. Claro. Pessoal, não podem perder show de Charles e Ricardo. Muito obrigado mesmo. Gostaria de fechar o programa com vocês e esse som maneiro que vocês trazem pra gente. Brigadão, é com vocês. Marcelo, obrigado. Só para relembrar então o pessoal que ouviu a música Não Pensa Vai anteriormente, a nossa próxima música de trabalho, mandar um abraço pro pessoal do Dom Carrão que está produzindo esse novo EP que estamos lançando. E vamos de Nossa Distância, um trabalho que fizemos aqui em Floripa, videoclipe gravado aqui na nossa cidade. Simbora então.
mas é improvisado. Meu jeito meio aventureiro de ser. A gente não mede distância nem o tempo pra se ver, mas a cada dia sinto que estou mais longe de você. Por favor, olha pra mim e diga que não é bem assim. Eu tô deixando o tempo levar a minha vida. Eu tô contando as horas pro momento da sua partida. E se o vazio dos seus beijos me encontrar, não sei se outra vez vou conseguir me apaixonar. Tô deixando o tempo levar a minha vida. Eu tô contando as horas pro momento da sua partida. E se o vazio dos seus beijos me encontrar, não sei se outra vez vou conseguir me apaixonar. Num dia ensolarado, é bem mais fácil pra lembrar você, seu lado complicado. Quero uma fórmula para te trazer. A gente não mede distância nem o tempo pra se ver, mas a cada dia sinto que estou mais longe de você. Por favor, olha pra mim e diga que não é bem assim. Eu tô deixando o tempo levar a minha vida. Eu tô contando as horas pro momento da sua partida. E se o vazio dos seus beijos me encontrar, não sei se outra vez vou conseguir me apaixonar. Tô deixando o tempo levar a minha vida. Eu tô contando as horas pro momento da sua partida. E se o vazio dos seus beijos me encontrar, não sei se outra vez vou conseguir me apaixonar. Tô deixando o tempo levar a minha vida. Tô contando as horas pro momento da sua partida. E se o vazio dos seus beijos me encontrar, não sei se outra vez vou conseguir me apaixonar. Não sei se outra vez vou conseguir me apaixonar. Sempre música de muita qualidade no nosso programa cotidiano para falar e pensar sem aspas. E lembrem-se, sabe aquele que dá valor às coisas antes de perdê-las? Não percam na próxima semana mais um programa cotidiano. Eu espero vocês porque esse é o nosso cotidiano.